de comunicação, a doença traz danos e riscos à vida do paciente caso não haja correção. Este orifício forma-se ainda no processo de gestação, na membrana que divide os dois átrios, as cavidades onde formam o coração. E ali então pode ocorrer o fechamento da comunicação interatrial, ou seja, entre as duas cavidades. E de acordo com o médico cardiologista e coordenador do setor de hemodinâmica da Santa Casa, Dr. Sérgio Berti, ele quem está aí realizando e implantando este serviço em nossa cidade, essa foi a terceira cirurgia do ano para tratar da doença. A doença é congênita, você já nasce com ela. Então, você não adquire ela, você, na sua formação, no feto, já esse buraco entre as duas cavidades fica fechado. E o doutor Sérgio falou que, em casos outros, tivemos uma resposta favorável, com os pacientes respondendo positivamente após o procedimento. A cirurgia foi feita com uma equipe formada por 5 profissionais, entre médicos e enfermeiros, e contou com a presença do cirurgião do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia da capital paulista, Dr. Marcelo Ribeiro. Ele realizou o procedimento na Santa Casa. O Instituto Pazanese é o hospital de referência em cirurgia cardíaca, e o convite ao Marcelo se deu pela experiência que ele agrega ao serviço oferecido pela Santa Casa. Dr. Berti, Sérgio Berti, analisa ainda que este é um procedimento inovador, realizado em poucos serviços hospitalares do Brasil. É uma novidade tecnológica que vem promovendo cirurgias com grande sucesso e baixo risco de problemas pós-operatórios. Dr. Berti analisa ainda que este é um procedimento inovador, um procedimento novo. Historicamente, a primeira alternativa do tratamento cardíaco congênito era a cirurgia clássica, que traz toda a liturgia do paciente sedado, a abertura do tórax, bombeamento do sangue por aparelho, enfim, o modo clássico de se efetivar as correções necessárias aos problemas do coração. No entanto, a inovação trouxe uma cirurgia muito menos invasiva, que é feita via sonda colocada dentro do corpo do paciente, através de uma veia ou artéria, até chegar ao coração. Se faz o fechamento do orifício com o coração batendo pela sonda que leva uma membrana, prótese, que veda a comunicação interatrial. Quer dizer, muitas vezes é o contrário do que eu falei. Fica um buraco e não pode ter buraco entre as duas cavidades. É justamente o contrário que eu estava lendo na notícia, agora que efetivamente a gente entendeu bem. Por uma pequena cisão na virilha do paciente, se sobe com o catéter e a prótese até chegar ao coração e efetivar o fechamento da cia. Este é um procedimento que é adotado como primeira opção nos Estados Unidos e na Europa, exatamente por ser muito pouco invasivo, ter uma redução significativa de riscos cirúrgicos, e o paciente normalmente não precisa de recuperação em unidade de tratamento intensivo, ir para uma UTI. Os adultos vão logo para o quarto após a cirurgia, e as crianças, por conta da anestesia, ficam na UTI infantil para acompanhamento por mais um tempo reduzido. O cardiologista do Instituto Dante Pazanese analisa que no Brasil este procedimento tem a tendência de se tornar a primeira opção, mas pelo alto custo da prótese,
ainda está restrito a pacientes conveniados a planos de saúde. O SUS não faz. Mas há uma sinalização do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que essa cirurgia integre a lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde. O cardiologista referendou a equipe e a estrutura da Santa Casa, avaliando que o hospital lhe ofereceu todas as condições para que o procedimento cirúrgico resultasse em êxito. Desde a primeira cirurgia, tivemos sucesso nos procedimentos, com o pós-operatório tranquilo para os pacientes. Eu me sinto muito à vontade de vir trabalhar aqui em São Carlos. Até o momento, a equipe de hemodinâmica da Santa Casa realizou 3 procedimentos, 2 em adultos que estão na faixa entre 30 e 50 anos e numa menina de 5 anos. De acordo com o cardiologista Dr. Sérgio Berti, os sintomas que podem configurar problemas de comunicação interatrial, principalmente em crianças, excesso de cansaço, infecção respiratória recorrente e dificuldades para ganhar peso. Ele avalia que o procedimento ganhou inovação com a tecnologia, que além de ser menos invasivo, trouxe uma melhora na socialização deste paciente, principalmente mulheres. A doença é geralmente detectada em criança ou em adultos jovens. Em casos que se opta pela cirurgia clássica, o procedimento deixa aquela cicatriz aberta no peito, que gera problemas na socialização desse paciente, principalmente mulheres. E com o novo procedimento está eliminada essa questão. Eu fiz questão, meu amigo, minha amiga, de trazer essa notícia na íntegra, porque você pode ter alguém que tem comunicação entre as cavidades, que tem aí a chamada CIA, e precisa ser fechada. Então São Carlos fecha. Nós estamos efetivamente na alta tecnologia que representa São Carlos em todo o Brasil. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC mais uma edição do nosso Panorama Geral. Os professores da Universidade de São Paulo decidiram, nesta quinta-feira, aceitar o acordo proposto pela reitoria para encerrar a greve, que já dura 115 dias, 4 meses, 3 meses e meio, hein? 115 dias, faltam 5 dias para 120, fazer 4 meses, hein? As aulas voltam na próxima segunda-feira, dia 22, após uma das paralisações mais longas da história da USP. A reunião dos grevistas foi feita no anfiteatro do Prédio da Geografia, no campus Butantã, zona oeste de São Paulo. O cronograma de reposição das classes será decidido por cada escola. Em algumas unidades, como a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a maioria das atividades foi suspensa. Já na Escola Politécnica, por exemplo, o calendário seguiu com previsão normal. Nesta semana,
o pagamento do abono de 28,6% a docentes e funcionários e a reposição das horas paradas pelos servidores entraram no acordo. 115 dias parado, recebendo, na verdade, é bom. Após a pressão dos grevistas, o Conselho Universitário, órgão máximo da USP, aprovou a concessão do benefício sugerido pela Justiça do Trabalho. Se aprovou na última terça-feira. Já na última quarta, os funcionários e reitoria chegaram a um acordo sobre a reposição das horas paradas em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Funcionários deverão repor o trabalho não realizado até o fim do ano letivo em 12 de dezembro, com um limite de 1 hora extra por dia. As categorias também conseguiram reajuste de 5,2%, em 2 parcelas, uma em setembro, outra em dezembro. O congelamento de salários foi proposto pelos reitores das universidades estaduais para conter a crise financeira das instituições. As 3 gastam praticamente todas as receitas da folha de pagamento. Aqui em São Carlos, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Funcionários da USP. E o Antônio Donizete Germano conversou conosco. Eu estou apresentando a notícia já mais recente, porque ele conversou com a gente ontem à tardezinha e falou na reportagem em 114 dias, mas nós já damos a notícia mais exata, foram 115 dias, mas o Germano fala em nome da classe sobre o que aconteceu e como vai ficar, portanto, a posição dos funcionários de São Carlos. Germano, bom dia. Bom dia. Olha, a greve se estendeu, por 114 dias e na terça-feira houve a reunião que eu já tinha falado do Conselho Universitário, que a gente falou no CO, e lá foi mais uma conquista que 64 professores votaram a favor ao abono, 33, inclusive os diretores nossos aqui da USP de São Carlos votou contra, que não deveria dar esse abono proposto pelo TRT, que é uma forma de compensar a database de maio. E como a gente teve essa vitória, ontem no TRT também confirmou essa vitória e a proposta ficou então nos 2%, aliás dos 5,2% mais os 28,6% de compensação. De que forma a USP ia negociar com a gente a reposição de salário, não horas trabalhadas, porque seriam muitos, mas seria a reposição, e houve um acordo. Por isso a gente vai fazer uma assembleia hoje, às 14 horas no E1, para defender essa posição e propor o retorno na segunda-feira. Por quê? Porque São Paulo e outros campi ainda vão fazer algumas reuniões, inclusive amanhã vai ter CRUESP Fórum das 6, que vai formar comissões, para discutir a isonomia, que é o reajuste para as 3 universidades, inclusive uma formação de comissão para defender a permanência estudantil, está levando os problemas dos alunos. Segunda-feira, provavelmente, não tem mais outros, vamos dizer assim, a gente vai continuar as negociações, mas não tem mais o que ficar de greve, esse motivo, porque já foi resolvida a situação do HU, do HRAC, do nosso salário, Então a gente retorna na segunda-feira. E esperando que realmente o reitor honre a palavra,